Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração. Deus abençoe o teu dia, a tua vida. Deus abençoe os teus horizontes. Deus abençoe os teus projetos para o bem. Alegria, viu? Alegria que você está participando desse momento comigo. Muito obrigado. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela divulgação, pela partilha desse momento de oração que você faz com seus amigos, seus parentes, suas redes de relacionamento. É evangelizar também, é anunciar, não é? Também é um jeito, usando, né, da tecnologia, fruto da inteligência humana, que tantas e tantas vezes é usado para espalhar tristeza, mentiras, ódio. A gente precisa também ter uma ação proativa, né? E espalhar o bem, o bom, o belo, as coisas boas, boas notícias. E não há boa notícia maior do que a boa nova, a boa notícia do Evangelho, da boa notícia de Jesus Cristo, né? Que é o significado da palavra grega evangelho. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa justamente isso, né? Boa notícia, boa nova. Então, a melhor boa notícia que a gente pode oferecer para uma pessoa é o Evangelho, é a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obrigado. Deus te abençoe por isso. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos ajude, nos abençoe, nos ilumine a nossa escuridão, regue a nossa secura, enterneça a nossa dureza, a nossa aridez. Prepare a terra do nosso coração para receber a semente boa da palavra, e a semente boa da palavra nessa terra boa germine, cresça, floresça e frutifique. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha armar sobre nós uma tenda, que seja tenda acolhedora, que seja tenda terna, amorosa, aquecida, onde todos possam se sentir acolhidos, abraçados, onde todos possam se sentir envolvidos pelo amor, pela misericórdia de Deus. Vinde, Espírito Santo, dai-nos esta graça, a graça da Tua presença, da ternura da Tua presença. Vinde, Espírito Santo, ajuda-nos a fazer desse momento um momento de encontro contigo, um momento de encontro com os irmãos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 7º, os versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente.
Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, Jesus mostra as duas coisas fundamentais para a nossa salvação: a fé e o amor. Eu falo sobre isso sempre, talvez você se lembre, com relação a Pedro. Pedro foi o primeiro a professar a fé em Jesus. Naquele episódio no qual Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi a primeira profissão de fé. E Pedro também foi aquele que disse a Jesus: Mestre, tu sabes que eu te amo. E a fé e o amor de Pedro fizeram com que Jesus o escolhesse. Embora ele fosse frágil, ele dissesse coisas sem muita correção, ele fosse impulsivo, ele tinha talvez muitos motivos para não ser escolhido o primeiro Papa, mas a fé e o amor autêntico fizeram com que Jesus o escolhesse. A mesma coisa nós estamos vendo aqui no caso dessa mulher. Os fariseus conheciam muito a lei. Os fariseus sabiam tudo sobre a lei, sobre a religião, o que podia, o que não podiam. Conheciam a vida, a história de todas as pessoas e sabiam até que um mestre, um rabino, um rabi, não podia ser tocado por uma pecadora. Sabiam que aquela mulher era pecadora, sabiam tudo, mas tinham dificuldade de acreditar, porque não conseguiam reconhecer em Jesus o Messias, aquele que tem poder de perdoar os pecados, e tinham também, até por causa da miopia gerada pelo muito conhecimento da lei, dificuldade de amar. Por isso excluíam, rejeitavam aquela pecadora pública. Jesus enxergou naquela mulher não quem ela era somente, mas ele enxergou, sobretudo, quem ela poderia vir a ser. Qual o horizonte que aquela mulher carregava. E por causa do amor e da fé que ela demonstrou, ele disse a palavra que todos queremos escutar. Qualquer pessoa quer escutar. Tua fé te salvou. Aquela mulher muito amou, recebeu de Jesus o perdão e professou a fé em Jesus com aqueles gestos, com aquelas atitudes de adoração a Jesus, lavando-lhe os pés com as lágrimas, beijando-os e ungindo com aquele perfume. A fé e o amor, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minha irmã, a fé e o amor são, portanto, o caminho fundamental para a nossa salvação. O caminho fundamental para que a nossa alma
receba da mulher aquela mesma palavra, receba de Jesus aquela mesma palavra que a mulher recebeu. Tua fé te salvou. Ela muito me ama, porque eu muito perdoei. Peçamos a Deus então, meu irmão, minha irmã, o dom da fé em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O dom do amor, para que possamos amá-lo acima de todas as coisas, visto que Ele é Deus, e amar os irmãos, aos irmãos, como a nós mesmos. Fé e amor, por chave que abre as portas do céu. Que assim seja. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.